sou a professora Zezé Barino e eu trabalho em concursos públicos há 40 anos com a disciplina mais bonita do mundo, que é com certeza o português. Eu quero conversar um pouco com você sobre o concurso para a Câmara Municipal de Nova Iguaçu e resolver também algumas questões da banca. Acompanhe, por favor. Bem, o concurso será organizado pelo Instituto AOCP. São 38 vagas, níveis médio, técnico e superior. A remuneração vai de R$ 3.150 até quase R$ 20.000. Inscrições de 31 do 1 a 27 do 2 e as provas dia 21 de abril. Tá pertinho, hein? Então veja só. Em relação ao português, o que será cobrado? Você vai ver que eu coloquei aqui, ó, conhecimento comum aos cargos de nível superior e de nível médio e técnico. Eles colocam algum exceto aqui, ó, mas você vai observar que todos os programas eles giram em torno da mesma coisa. A única diferença é que eles colocam às vezes mais especificado ou trocam um nome, tá? Mas o programa é o mesmo, ou seja, tudo, tá? Então vamos olhar esse primeiro programa aqui de nível superior e você depois, se quiser, compara, que você vai ver que isso aparece aqui embaixo no nível médio e técnico também. Então veja, a parte de texto será cobrada a compreensão e a interpretação. Você sabia que são elementos distintos? A compreensão é o ato de entender. Então, se você percebe, você aprende que a questão é uma questão de compreensão, você saberá que a resposta está escrita no texto. Agora, a interpretação, ela está obviamente ligada ao texto, mas você faz uma leitura daquilo que está implícito, por meio de pressupostos, de subentendidos. Então, temos que conhecer esses termos, temos que conhecer os enunciados para que a gente não erre esse tipo de questão. Aqui fala também da tipologia textual. Então eu pergunto, você sabe na prática a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo? Você sabe a diferença quando se fala em gênero textual de um conto para uma crônica, por exemplo? E quando fala de figuras de linguagem, você sabe bater o olho e saber se aquilo é metáfora, metonímia ou comparação? As diferenças às vezes são sutis, mas se você compreende essa diferença na prática, aí tudo fica mais simples. Veja que aqui aparece a questão relacionada à semântica. Toda vez que se fala em semântica, está falando de sentido. Então, é o sentido das palavras, de expressões, a relação de sinônimo, de antônimo, tá? Então, isso sempre muito presente na prova. A parte de ortografia não é apenas saber se a palavra escreve com G ou J, mas você tem, por exemplo, a questão dos parônimos e os homônimos. Então, infringir, infligir. Você tem a questão relacionada às expressões que causam dificuldade, como o uso do porquê, né? Como o uso do afim junto, afim separado, e também o emprego do hífen com o novo acordo ortográfico, assim como a acentuação gráfica e o novo acordo ortográfico. Para a gente conhecer bem a acentuação gráfica, a gente tem que saber bem a fonética e a fonologia. A questão de som, de fonema, de encontro vocálico, consonantal, dígrafo. Você sabe a diferença de um encontro consonantal para um dígrafo? Temos aqui também a questão da morfologia, que estuda as 10 classes de palavras. Então, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas você não tem apenas que identificar, você tem que saber empregar. Então, por exemplo, o o e o lhe. Quando eu uso o pronome o e quando eu uso o pronome lhe. E eu uso esse pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. É a chamada colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Bem, você vai ver que aqui também está falando da questão dos verbos, né? Então, as locuções verbais, o uso do que e do se, a análise do que e do se, a formação de palavras. Então, derivação, composição, se é uma composição por justaposição, por aglutinação, tá vendo? O programa é bem grande.
Temos aqui a questão relacionada a elementos de comunicação, então o que é o emissor, o receptor, né? O que é um canal, o que é um código, e a sintaxe. Quando a gente fala de sintaxe, são as funções sintáticas. Então, lá num período simples, por exemplo, nós temos sujeito, nós temos predicado, temos a transitividade verbal, temos a questão do objeto indireto, objeto direto e indireto, complemento nominal, adjunta de nominal e por aí vai. Um programa bem extenso, é verdade. E temos também o período composto, que são as orações. Então, você sabe a diferença de uma oração subordinada substantiva para oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial? Pois é, cada uma tem uma característica que você vai bater o olho, você vai identificar na hora. E quando a gente fala de sintaxe, obviamente que nós temos os sinais de pontuação e a função disso dentro do texto. Temos aqui dentro as questões relacionadas à concordância, à regência, e quando se fala em regência, obviamente temos o estudo de crase, que aparece aqui em cima. Veja que os elementos de coesão sempre muito presentes. Então, você notar, por exemplo, quando você usa um este, um esse, um aquele, qual a conjunção, qual a preposição que você deve usar ali dentro, a própria pontuação, a correlação de um verbo com o outro, né? Temos a função textual dos vocábulos e a variação linguística. Por exemplo, será que temos ali uma norma culto, uma norma popular? Temos marca de oralidade? Então, veja, o programa é muito grande, é um programa completo. Tá? Então, temos que estudar isso de uma maneira muito bem direcionada. Afinal de contas, não dá para você pegar um livro e ficar lendo. Não dá para você pegar uma apostila, estudar tudo e ainda fazer exercícios da banca, porque 40 anos de experiência têm me mostrado que você aprende muito mais fazendo os exercícios de provas, né, da banca, tá? Porque aí você sabe como a banca cobra aquilo. Bem, por essa razão, eu criei o meu curso de português para a Câmara de Nova Iguaçu. Eu vou fazer 150 questões da banca, tá? Como esse curso funciona? Eu passo para você uma primeira prova da banca Instituto AOCP. Você vai fazer, você vai corrigir e vai anotar as suas dúvidas. Depois que você fizer isso, você vai assistir ao meu vídeo. Bom que seja vídeo, por quê? Porque você pode pausar, você pode copiar, você pode assistir a quantas vezes você quiser. E nesse vídeo eu começo trabalhando lá no texto, mostrando para você como você lê esse texto apenas uma vez, sem precisar ficar lendo toda hora, né? Dicas que você tem dentro desse texto que quase ninguém percebe, que a banca normalmente monta a questão ali dentro. E se você se atentar a isso, você ganha questões, certo? Logo em seguida, eu vou para a primeira questão e eu começo a explicar o enunciado. Então, vamos supor que seja uma questão que você precisa saber a diferença de compreensão para a interpretação. Eu vou mostrar como isso aparece aqui no enunciado. Eu vou explicar essa diferença para você. E em seguida, eu vou te explicar por que a resposta é A e não B, como todo mundo acha. E também vou fazer as outras opções. Depois eu vou para 2. Vamos supor que a 2 envolva a diferença de objeto indireto para complemento nominal e adjunto adnominal. Então, eu explico isso aqui para você de uma maneira rápida, precisa, mas que é aquilo que você precisa para acertar a questão. E aí sim eu faço a questão. Então veja, você vai fazer um caderno e você vai copiando todas as informações necessárias para você poder ter acesso a hora que você precisar. E terminamos de fazer toda essa prova. Você tem dúvida? Mande para mim e eu respondo particularmente para você a dúvida que você tiver. É como se eu estivesse aí do seu lado dando aula para você, tá? Então você vai perceber que isso com certeza funciona muito.
tá? Em qualquer concurso público que você faça. Quero observar com você aqui dentro também que eu trabalho com PDFs. Então, você tem lá, por exemplo, um PDF de conjunção. Então, você tem uma página. É aquilo que é essencial que você estude. Então, você terá lá uma página para você imprimir, poder estudar ou estudar no seu notebook, como você preferir, certo? Aí eu pergunto para você, você já fez alguma questão de prova dessa banca? Então vamos fazer duas agora. Veja só, a primeira questão que eu escolhi aqui é do Instituto AOCP 2023, Prefeitura de Vitória da Conquista, na Bahia, para professor de ensino fundamental 2, professor então de nível superior, né? Então nós temos aqui o seguinte, a questão número 10 diz assim: a inteligência artificial, IA, é uma tecnologia que permite que máquinas aprendam e realizem tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de fala, visão computacional, processamento de linguagem natural e tomada de decisões. Nesse inserto, quer dizer, nesse fragmento, os verbos em destaque. O que nós percebemos sobre esses verbos? Então veja que várias afirmativas foram feitas. Vamos começar aqui analisando o seguinte. Letra A diz: tem como sujeito tudo que lhes antecede. Então veja só, como você descobre o sujeito, no caso de sujeito simples, sujeito composto, claro, outros tipos de sujeito a gente estuda durante o curso, mas essa questão aqui está envolvendo o conceito básico de sujeito. Como você descobre o sujeito? Você pergunta ao verbo. Atenção, você pergunta quem é que. Então você tem lá, por exemplo, a menina partiu o bolo. Quem é que partiu? A menina. Agora, se você tiver o relógio caiu da parede, quem é que caiu? O relógio. Não fique trocando para o que não, porque então você pode acabar direcionando uma resposta. Pergunte quem, mesmo que a sua resposta seja uma coisa. Então, quando você diz assim, ó, quem é que aprende? Máquinas. Quem é que realiza? Máquinas, tá? Tanto que você vê que o verbo está concordando com o sujeito, não é verdade? Por isso ele aparece aqui no plural. Então você observa que a letra A está dizendo que o sujeito seria essa oração aqui, ó, que aparece toda antes. Não, o sujeito aqui são máquinas. Máquinas aprendam e máquinas realizem. Então a letra A está errada. Depois diz, letra B, se encontram no plural para concordar com tarefas. Não, o verbo ele concorda com o sujeito. E o sujeito aqui não é tarefas, o sujeito a gente já sabe que são as máquinas. Então também está errada. Agora aqui está dizendo o seguinte, pertencem à primeira conjugação, ar. O que é isso? O verbo, quando está no infinitivo, que é o nome do verbo, por exemplo, eu tenho aqui, ó, amar, vender, partir. Observe o final desses verbos no infinitivo. Final ar, final final ir. O verbo com o final ar é de primeira conjugação, final segunda conjugação, final ir, terceira conjugação. Veja que aqui, ó, quando eu falo realizem, isso é o verbo realizar, que é um verbo da primeira conjugação, é verdade. Mas aprendam, isso daí é o verbo aprender, que é um verbo de segunda conjugação. Então, a letra C também está errada. Já a letra D diz assim, encontram-se no futuro do presente do indicativo. Futuro é quando ainda vai acontecer. Aqui está dizendo, permite que as máquinas aprendam. Então, aprendam agora.
tá? E não aprendam depois. Então, se está dizendo aprendam e realizem, esse verbo não está no futuro. Não precisaria nem de olhar essa diferença aqui, ó. Mas é claro que isso no nosso curso a gente também trabalha. Mas aqui você já percebe que não está no futuro. Agora, a resposta será então letra E, que diz tem como sujeito somente o termo máquinas, que os antecede. Então veja que só de você perceber qual era o sujeito lá em cima, você já acertaria a questão, certo? Vamos então para a próxima. A próxima é a questão 16 da mesma prova de Vitória da Conquista de 2023. Então veja que aqui diz o seguinte: alguns verbos exigem preposição, enquanto outros não exigem. Trata-se da regência verbal. Claro, eu falo eu amo você. Isso aí é um verbo que não pede preposição. Tanto que eu não usei eu amo de você, eu amo por você, eu amo a você. Não, eu amo você. Agora, o verbo precisar, eu digo preciso de você, agora ele exige preposição. Isso daí é a regência. Quanto a esse tema, e considerando os verbos em destaque a seguir, assinale a alternativa correta. Então, onde a regência está certa. Você vai notar que a letra A é o verbo ir, que aparece aqui, ó. Vamos naquele restaurante. Na letra D, então vamos em outro. Novamente é o verbo ir. E quando diz fui no restaurante, é o verbo ir. O que ocorre aqui? Quando a gente usa o verbo ir, ele não pede a preposição em. Então, eu não falo ir por ir na escola, porque na é em mais a. Eu não falo ir em casa. Não, tem que ser a. Então, é ir à escola, é ir à casa, é ir ao banheiro. Veja que aqui, ó, naquele é a preposição em mais o aquele. Aqui aparece vamos em outro. Não, é vamos a outro. Fui no restaurante. O que é no? É em mais o. Então, nesse caso, eu não posso usar a preposição. Eu teria que dizer vamos àquele restaurante, então vamos a outro e fui ao restaurante. Só de você saber isso daqui, ó, você já elimina 3. Agora veja que na letra B está dizendo restaurante que você gosta, filhão. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então isso teria que ser colocado aqui, ó. Restaurante de que você gosta. Portanto, a resposta será a letra C, que aparece aqui. Fechou, tá? Sim. Mas Zezé, quem fecha, fecha. Mas você pode dizer, fechou a porta. Quem fecha, fecha alguma coisa. Aqui não está escrito. Sim, mas o verbo, ele não é obrigatoriamente isso ou aquilo, tá? Depende do contexto. E aqui dentro, é dentro de um contexto de uma história. Quem fechou foi o restaurante. Então, corretíssima, letra C, tá? Então, muita atenção quanto a isso. Bem, é assim que a gente trabalha no curso de português em questões para a Câmara de Nova Iguaçu. Veja, nós fizemos 2 questões. Viu quanta coisa você aprendeu? Agora imagine 150 questões da banca que vai preparar a sua prova. Bom, não é? E eu convido também você a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você vai perceber como você pode fechar uma prova de informática, né? De uma maneira muito certeira, com muita convicção, porque o professor Paulo França tem um curso muito bom. Você pode também fazer uma dobradinha, português e informática. Você vai perceber que você pode fazer curso com professores com muita experiência e com um valor muito humano, tá? Entre em contato com o WhatsApp, né, com o nosso curso e você vai ver que você pode garantir a sua vaga aí nesse concurso. Tá certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.